pela Universidade Federal da Bahia, porque morei 10 anos lá em Salvador. E aí, depois disso, eu gostei muito da área de pesquisa e eu fui fazer biologia porque eu era apaixonada por tartarugas. E aí eu lembro que na época eu falei com o meu orientador, olha, professor, ele é alemão, né? Eu falei, Wilfred, é o seguinte, eu quero fazer pesquisa, trabalhar com tartarugas, mas eu só trabalho com você se você me deixar trabalhar com tartarugas. E aí ele falou, então vamos escrever um projeto para você trabalhar com tartarugas. E lá em Salvador, para quem não conhece, tem o Projeto Tamar, que é um projeto de proteção e conservação de tartarugas marinhas, que está lá há mais de 20 anos, quase 30 anos que esse projeto é desenvolvido lá. E eu tive muito contato com o Projeto Tamar de lá, da Bahia, do Praia do Forte, fiz visitas como admiradora e depois visitas como estudante de biologia, né? E aí em algum momento eu falei, não, eu quero trabalhar com esses animais. E aí eu comecei a trabalhar com eles no meu mestrado e continuei trabalhando com esses animais no meu doutorado, mas não com tartarugas marinhas, com tartarugas. Em 2020 mesmo a gente começou um projeto lá na Bahia, uma cidade chamada Lauro de Freitas, que é na região metropolitana. É como se fosse o que Águas Lindas é para o DF, né? Lá, Lauro de Freitas é essa cidade que fica no entorno de Salvador. É porque lá a gente não chama de cidade satélite, a gente chama de região metropolitana. Mas a forma, essas relações de território são muito parecidas. Muito parecidas. São cidades que normalmente as pessoas trabalham na capital, né, ou trabalham na cidade e depois voltam para dormir. Muitas vezes tem um acesso limitado em relação a questões de cultura, que a gente muitas vezes consegue perceber, né, morando aqui também em Águas Lindas. E aí a gente começou lá um projeto chamado Semeando Ciências. E aí nesse projeto, tudo online, né, porque a gente estava no meio da pandemia, a gente conectou pesquisadoras, mulheres do Brasil todo e do mundo todo, porque nós temos algumas mulheres cientistas que estão nos Estados Unidos, em alguns países da Europa também, e com os estudantes daquele colégio. Então elas falavam um pouquinho sobre a pesquisa delas e foi o que você falou, a gente trabalhou com mulheres, né? Convidamos mulheres das ciências da natureza, das ciências humanas, das ciências exatas e mulheres que têm relação, que são das ciências das linguagens, né? E foram os 8º e 9º anos, se não me engano, foi isso exatamente. E foi muito legal, assim, porque eram encontros no Meet, né, no Google Meet. Eles tinham a oportunidade de conversar diretamente, então elas apresentavam um pouquinho sobre o campo de pesquisa delas e depois rolava uma pergunta e resposta sobre o que elas faziam, como que elas conseguiram, por exemplo, as mulheres que moravam fora do Brasil, como é que elas conseguiram ir para fora do Brasil, quais foram as oportunidades que foram dadas, o que aconteceu no meio do caminho que elas precisaram, né, às vezes lidar com algumas situações que não eram tão legais, mas que elas precisavam, né, alcançar o objetivo delas. Eu sei que vocês trabalham com estudo orientado e vocês devem conversar um pouquinho sobre esses temas também na aula de vocês. E foi bem legal, eu assisti algumas palestras e aí a gente quis continuar. Então a gente teve o Semeando Ciências 2, que foi nessa escola também, onde a gente desenvolveu... As duas públicas? Sim, escolas públicas. Todas as escolas públicas. Lá era uma escola municipal, isso, a Escola Municipal Miguel Arraes. No segundo ano a gente desenvolveu 2 jogos. Então a rede tem um jogo da memória com mulheres cientistas, que eu posso inclusive disponibilizar para vocês lá no Instagram da rede, tem um link para o jogo. E um jogo chama Vida de Cientista, que é tipo o jogo da vida, né? Vocês já jogaram, já tiveram contato com o jogo da vida? Para quem não teve, o jogo da vida, ele tem a ideia do jogo é você simular o que você está vivendo na vida. Então, desde o nascimento da vida do jogador, passando pela faculdade, trabalho, e aí acontecem algumas coisas que vão, avança uma casa, recua, nasce os filhos, então você casou, separou. Então, é bem isso aí, só que aí a gente quis trazer a perspectiva de como que é a vida de uma cientista. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sonhar, querer estar nesse local de cientista.
E aí, a partir daí, o que a gente precisa fazer? Quais são os passos para a gente se tornar cientista? Fazer um curso técnico, fazer uma faculdade, fazer uma iniciação científica, que pode começar, inclusive, durante o colégio. Participar de uma Olimpíada. Exato! Com certeza! Isso dá muitos pontinhos. Mas sim, gente, é um primeiro passo. Assim. Pra gente que não tem suporte para iniciação científica, por exemplo, financeiramente, né? Para apoio nas escolas públicas aqui, a gente vai por essas brechas, assim, edital e Olimpíadas e inscrições. Exatamente, é por aí mesmo. E aí a gente fez esse jogo também. E aí esse ano a gente conseguiu entrar no edital, né? Ser aprovados no edital. E esse edital está viabilizando a terceira edição do projeto, que é o Semeando Ciências Meninas em Campo. E aí o Semeando Ciências Meninas em Campo, ele é um projeto que tem como objetivo colocar, principalmente meninas, mas também rapazes, em contato com o método científico. Ou seja, quais são as etapas que um cientista percorre até que ele faça uma descoberta ou até que ele encontre um resultado de uma determinada pergunta que ele fez a princípio. E aí, esse projeto também eu estou fazendo com os meus alunos lá do Princesa Diana, tem alunos, estudantes do 8º ano até o segundo, do ensino fundamental 2, né? Até o 2º ano do ensino médio. E aí a gente trabalha no contraturno. Como eu dou aula pela tarde e eles estudam pela tarde também, eles participam do projeto pela manhã. E aí esse projeto tem uma carinha bem parecida com o que eu já comentei com vocês, né? A gente teve a oportunidade já de assistir palestras de pesquisadoras do Butantan, lá de São Paulo. E aí, só para quem não está lembrado, o Butantan de São Paulo foi o instituto de pesquisa que produziu a primeira vacina contra a Covid aqui no Brasil. Exatamente, a Coronavac. Então, temos pesquisadoras de lá que estão conversando com a gente, dando palestras, pesquisadoras do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, deixa eu ver se eu tenho mais algum estado. Acho que não. E não são... Quer falar? Não, só para falar que isso é rede e isso é território, gente. Só para montar de novo, por que eu trouxe a Tabata? Porque ela tem essa articulação com o território muito grande, não só o local, né? É um território muito amplo para a gente pensar a cidade e conexões, assim. Pensem o mundo para além de águas limpas, assim, não no sentido de morar, mas que existem possibilidades hoje em dia de coisas que vocês podem aproveitar fora, assim, sério, gente. E a gente está muito perto do DF, tem muita oportunidade que às vezes a gente nem sabe que tem, assim. A gente está num território que, se explorar um pouquinho, dá para descobrir muita coisa nesse sentido. E eu acho que é legal você falar dessa questão das conexões, porque nesse projeto existe uma oportunidade real da gente entrar em contato. Então, a gente assiste as aulas, né, porque a gente não consegue assistir ao vivo, mas elas deixam os contatos pessoais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a gente já teve a oportunidade. Vez ou outra eu entro em contato com alguma pesquisadora, ou então eu peço para eles mandarem as perguntas, e a gente manda um e-mail, manda um zap, e aí a gente consegue ter a resposta delas. E aí eu já aproveito e coloco essa oportunidade para vocês também. Ao contrário do que a gente normalmente acha, pesquisadores são acessíveis. Então, se existir a possibilidade, o interesse de vocês entrarem em contato com alguém falar sobre um determinado assunto, eu fiquei curiosa sobre isso, a professora tal falou sobre essa pessoa e eu não consegui encontrar o contato no Instagram. Entrem em contato com essas pessoas, não deixem de entrar em contato. Quando uma pessoa é uma cientista ou alguém que tem uma pesquisa muito grande, gente, você colocou um completo no Google. Vocês colocam, depois eu não falo da Tabata completa, aí vocês colocam assim, só por curiosidade, a Tabata tem publicações gringas, assim, publicou em revista estrangeira, gente, não foi recentemente? E ela tá aqui na sala, sabe? Ela dá aula numa escola, mas é uma pessoa que tem, sabe? Nesse sentido. Lembra que eu falei uma vez eu trouxe um artigo, né? Que o nono ano não quis fazer atividade com artigo. Artigo, gente, assinado por cientistas. A Tabata é uma das. Está muito mais próxima desse mundo de pesquisas do que eu, né? Tive limitado aí na graduação. Vou continuar.
Mas pense naquelas atividades que a gente já fez envolvendo artigo. São essas pessoas que estão aqui, assim, ou ali, não sei, em algum lugar, trabalhando, né, em outras atividades, principalmente no Brasil, que dificilmente você consegue viver da sua pesquisa, né? Isso é verdade. Você realmente precisa atuar em outras frentes para além de pesquisar. E aí eu acho assim que é importante a gente pensar também que essa questão da acessibilidade, que eu acho que cada vez é mais importante para a gente que a gente chama, né, que a gente é da academia, né? Tem muita gente que gosta de falar isso como se a gente tivesse um degrau a mais, acima, né? E isso é mentira, porque primeiro que quem financiam as pesquisas no Brasil são vocês, quando vocês pagam impostos. Então a compra que vocês fazem todos os dias, as contas que vocês ou os pais, os responsáveis que vocês pagam, isso tudo faz parte do financiamento da pesquisa. E aí colocar, então, ou seja, vocês não são as pessoas que recebem esse produto da pesquisa, vocês são os nossos apoiadores, né? Vocês são os nossos financiadores também, né? Então, e aí eu trago isso inclusive como uma forma de vocês pensarem o quão importante é a gente apoiar a pesquisa e a ciência. Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos 193 países membros. A agenda é composta o sucesso de todos, a moradia digna, adequada e a preço acessível, aos serviços básicos e urbanizar os assentos precários de